Oi, gente! Esse episódio saiu lá no nosso feed exclusivo para apoiadores, que é pelo Apoia-se e também dá para ouvir direto aqui no Spotify. Mas, como é o mês do nosso aniversário, a gente resolveu liberar esse gostinho para vocês. Quem sabe vocês não se animam para apoiar a gente também e ouvir mais 2 episódios exclusivos por semana, tá bom? Fiquem com Dona Neide. Fala, galera! Tudo bem com vocês? Mari por aqui. E eu já tô avisando, hein? Coloca o fone. Se você tá por aqui, já sabe. As histórias são mais cabeludas. É bom que você escute aí na sua intimidade. Tá lavando uma louça, tá limpando a casa, tá na academia, tá no trabalho. A gente não quer que a fofoca alheia saia aí pelos altos-falantes, né? Bom, hoje a gente tem uma história muito legal, muito especial aqui, tá? A gente tem uma história, quem mandou foi a Lucy. E essa história não é uma história só da Lucy. É a história de uma relação muito especial que ela tem na vida dela. Então vamos lá? Mas então, Eu conto ou você conta? A Lucy, desde pequena, se identificava como uma mulher lésbica. Não desde pequena, né? Mas quando ela já fez ali seus 9, 10 anos, ela sabia que tinha alguma coisa diferente. E com o tempo, ela foi identificando que era a orientação sexual dela. A Lucy cresceu numa casa com pai e mãe, onde ela era filha única, e os pais eram religiosos. E, gente, sério, dá até uma gastura falar, porque eu sou uma pessoa assim, claro, né? Todos nós deveríamos ser intolerantes a certos tipos de coisas, mas racismo e homofobia são gatilhos assim que me pegam muito, 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 muito. E era o caso lá na casa da Lucy. Os pais dela eram homofóbicos. Isso são as percepções, tá, gente? São as palavras da Lucy. Eu não tô afirmando nada aqui. A gente tá colocando percepções da Lucy. A Lucy nunca teve uma relação muito boa com os pais. Ela sempre se rebelou um pouco, ela não acreditava na mesma religião que os pais, ela sempre acreditou numa força maior, numa energia no universo, na natureza, mas ela nunca teve uma religião, porque ela via como isso cegava demais o pai e a mãe dela. Os pais dela, gente, acreditavam em cura gay. Só para vocês terem ideia do nível de pensamento e de ideia desses pais aí da Lucy, viu? Imagina você, uma mulher que se identifica, né, homossexual, lésbica, morar numa casa que você vê que não vai ter nem espaço para você poder ser simplesmente quem você é. Então era complicado. Mesmo assim, ela tinha alguém na vida dela que era o porto seguro, que era a pessoa que acolhia a Lucy, que cuidava dela, que ela podia desabafar, que ela tinha liberdade de ser quem ela era. E essa pessoa era a dona Neide, a sua avó. A sua avó paterna, a mãe do pai da Lucy. A dona Neide era a melhor vó. É importante falar que a dona Neide tinha ali perto dos seus 70 anos, mas era uma moça, vamos chamar a dona Neide aqui de uma moça, tá? Porque vocês vão ver que essa senhora não tava brincadeira. Dona Neide, uma moça muito viva, muito ativa, sabe aquela pessoa que é mais velha, mas nem parece, porque onde ela entra, ela enche o lugar de energia, de vibração positiva, ela é alegre, ela fala alto, ela tá sempre carregando uma bolsinha com as coisas, ela tá sempre ajudando os outros. A Dona Neide era assim, a musa mor, sabe a musa mor? Era a Dona Neide. E ela foi responsável também pela criação da nossa querida musa Lucy. Com os anos foram passando, a Lucy queria morar com a avó, porque a situação na casa dela começou a ficar um pouco insustentável. Agora, a Lucy tinha mais ou menos 15 anos. Já estava jovem, né, gente? Já estava ali na adolescência. Além da gente estar chato, né, querendo se rebelar com qualquer coisa, imagina morar numa casa que você mora com pessoas que são extremamente preconceituosas, que são pessoas homofóbicas, e você é homossexual. A dona Neide jogou uma ideia no ar para Lucy e pensou: Minha filha, por que você não pede para os seus pais para vir morar aqui durante a semana? Você mora aqui, já é muito mais perto. dava para ir a pé para a escola da casa da dona Neide,
E você volta lá só no final de semana. Pelo menos aqui você fica comigo na semana, fica mais tranquila. Se quiser trazer amiguinhos, aqui em casa pode. Coisa que ela não podia fazer na casa dela. Ela não podia ter amizade com ninguém, tá, gente? Nem com homens, nem com mulheres, porque os pais dela sabiam, né? Desconfiavam, enfim, que ela era lésbica. E ela não podia ter contato, assim, ter amizades. E a avó dela acobertava tudo pra ela. Era só lá na casa da dona Neide que ela conseguia realmente ter um respiro, sabe, gente? A gente tá falando aqui de mais ou menos 20 anos atrás. Essa história se passa mais ou menos 20 anos atrás. Depois de considerar o pedido da avó, ela pensou que seria uma ótima ideia. A Lucy conversou com seus pais e, para surpresa dela, eles acordaram. Eles aceitaram. Então ela fazia uma mala e funcionava assim. Na semana, a Lucy ia para a casa da avó dela. Na segunda-feira, na verdade, ela ia para a escola, os pais dela a levavam. Ela ia, passava o dia lá e passava a semana na casa da dona Neide. Na sexta-feira, depois da escola, ou eles passavam e pegavam ela da escola, ou eles passavam na casa da dona Neide ali depois do trabalho, final de tarde. E para Lucy era ótimo. Sabe por quê? Porque ela só tinha que ver o pai e a mãe dela praticamente 2 noites por semana. Era muito, gente, era muito conturbado o relacionamento da Lucy e dos seus pais. Com essa nova rotina, ela conseguiu se aliviar, respirar e começou a se sentir até mais confiante para ingressar um namorinho. Foi aí que a Lucy começou a levar a namorada dela, na época, para casa da sua avó. A avó deixava, a avó da Lucy sempre foi cabeça aberta, liberal, até porque a Lucy não ficava, sabe, gente, tipo, de porta trancada, fazendo alguma coisa com a menina. Elas ainda tinham mesmo com 15 anos, a gente sabe como é que tá hoje com 15 anos, mas mesmo ali com 15 anos, ela ainda tinha uma inocência. As duas ainda gostavam até de brincar, sabe? A Lucy e essa moça, que era a namorada dela, elas eram. Como eu posso explicar pra vocês? Elas eram muito companheiras acima de tudo. Elas eram amigas acima de tudo. E essa namorada da Lucy, na época, sabia das questões que ela enfrentava com os pais, dentro de casa, da religião. Foi essa moça que ajudou a Lucy a construir muito da personalidade dela e do que ela é até hoje, de saber um pouco mais do mundo LGBT, de saber como é que funcionavam as coisas. Assim, coisas básicas, a Lucy escreveu assim. Mari, ela me ensinou como ser uma sapatão melhor. Eu ri muito dessa parte do e-mail. E por conta disso, várias outras estruturas e crenças limitantes que ela tinha na vida dela foi caindo por terra. Então, morar na casa da dona Neide, começar esse namoro e ter um espaço da vida dela sem os pais foi essencial para que ela se formasse na jovem adulta que ela é hoje. E ela agradece muito a essa época e essa decisão, porque ela não sabe o que teria sido dela se ela tivesse continuado na casa dos pais. A Lucy foi morando na casa da avó por mais um tempo, alguns anos foram se passando, e agora já estava perto da hora dela ir para a faculdade. E o sonho da Lucy era fazer um curso na faculdade, e ela não tinha dinheiro para poder pagar a mensalidade. E também não sabia se ela conseguiria passar no ensino público. A gente sabe como é difícil, né, para passar numa faculdade pública no Brasil. Normalmente, quem consegue passar nessas faculdades são pessoas que já tiveram previamente um ensino muito superior, uma escola particular, um preparatório, ou a gente tem que ficar aí, né, em cursinho, em cursinho, em cursinho depois para conseguir. Essa, infelizmente, não era a realidade da Lucy. Assim, gente, era classe média, não era classe média alta, tinha o suficiente ali para viver, fazer as coisas, né, necessárias, mas não era assim, sabe, saiu o iPhone, vou comprar, ah, vai fazer a faculdade mais cara, ah, vamos viajar. Não. Era uma coisa mais regrada. A dona Neide até se ofereceu para ajudar a pagar a faculdade com a aposentadoria dela, mas de jeito nenhum que a Lucy ia aceitar. Esse pouco dinheiro, gente, além de se sustentar, pagar aluguel, pagar ali uma conta, né, as coisinhas da casa dela, a dona Neide ainda ajudava numa ONG, tá? Numa ONG aí de bichinhos.
Ela tinha 2 bichinhos, 2 gatinhos, e ela ainda ajudava numa ONG. Ela ia lá, ajudava assim, gente, financeiramente também, não muito, com pouco que ela tinha, e ajudava realmente indo no lugar, sei lá, limpando o cocô dos cachorros, arrumando, como é que fala? As gaiolas, os gatos, esse tipo de coisa assim básica. De vez em quando, a dona Neide se aventurava e adotava, a gente chama de foster, né? Eu não sei exatamente o nome em português, mas é quando você adota o animal por um breve período de tempo até ele ir para casa, né? O lar temporário, acho que é isso. Até ele poder ir para outra casa. Vira e mexe, a casa tava cheia de bicho, porque a dona Neide era fascinada pelos bichinhos dela e a Lucy também amava ficar perto deles. E quando a dona Neide se ofereceu para poder pagar uma parte da faculdade, a Lucy disse que não. O curso, gente, seria bem caro. Ela estudou e ela conseguiu uma bolsa parcialmente integral, que já ajudaria, porque o pai dela ia pagar um pouco e ela ia trabalhar e conseguir pagar o restante. Ela conseguiu uma bolsa bem boa mesmo, acho que 70%. Então era uma coisa que ela ficou bem aliviada. Nossa musa, ó, parabéns, muito esperta, muito maravilhosa, merecedora. Porém, tinha um pequeno grande detalhe. Essa faculdade não ficava na mesma cidade que a Lucy morava. Essa faculdade ficava 3 horas de distância de carro ali, né, da mesma cidade da mãe, do pai, da família dela. A Lucy ponderou mais uma vez, porque, gente, a avó dela era a coisa mais preciosa que tinha, tá? E aí ela sabia que se ela fosse, a avó dela não ia ter ninguém. Mas como era 3 horas ali de carro, mais ou menos, ela calculou que ela conseguiria voltar talvez 2 vezes no mês para poder passar finais de semana, e ela voltaria ali feriados, datas comemorativas e as férias para ficar com a sua avó. Assim foi feito. Chegou a hora dela ir para a faculdade, ela catou os paninhos de bunda dela, fez as suas despedidas com muito pesar no coração, mas a dona Neide deixou claro que ela tinha que voar, que ela tinha que ir. A Lucy foi. E digo mais, tá? A namorada da Lucy passou na mesma faculdade, também ganhou uma bolsa parcialmente integral e as duas conseguiram alugar um quarto nessa cidadezinha, ao invés de morar naquelas repúblicas cheia de gente, de festa, que você acorda às vezes de manhã, tem uma pessoa aleatória dormindo no seu sofá bêbada. Elas não queriam isso não, elas eram tranquilas assim, sabe, do lar. Então as duas acharam uma acomodação em que elas dividiam a casa com mais meninas, mas o quartinho era só delas. Cama de casal, guarda-roupa, florzinha, do jeitinho que elas conseguiram ali decorar, do jeitinho que elas queriam fazer, né, ficar tudo bonitinho para elas. Era a primeira vez que a Lucy iria, né, morar com outra mulher, porque isso já é morar junto, por mais que seja ali por conveniência, né, de, enfim, tá estudando e tá dividindo aluguel, tá economizando, as duas tinham um relacionamento. E não era só um relacionamento amigável, vocês sabem, elas tinham um relacionamento amoroso, sexual, já há alguns anos, porque a Lucy começou a namorar ali perto dos 15, 16, agora ela tava com 18, há 2 anos já. Eu perguntei pra Lucy uma coisa que eu fiquei um pouco curiosa. Eu quis saber se nesses 2 anos namorando, ela nunca apresentou pros pais dela a namorada, ela nunca, sei lá, gente, nunca, os dois nunca se encontraram, os dois é bom, né? Os dois, assim, o pai e a mãe da Lucy nunca se encontraram com a namorada dela. Ela disse que sim, poucas vezes era uma coisa que ela evitava. Não chegavam a tratar a menina mal nem nada, mas não reconheciam ela como namorada da Lucy. Apenas como uma amiga, uma pessoa que tá ali, enfim, uma conhecida da família. Então, sempre que tinha eventos, essas coisas, a Lucy evitava, sabe, gente? Natal. A Lucy tentava evitar porque era sempre um drama. Na frente, era de boa. Mas assim que a namorada da Lucy virava as costas, era sempre o mesmo discurso. Isso quando elas não tentavam empurrar a Lucy, né? Elas não, gente, os pais. Isso quando os pais da Lucy não tentavam empurrar ela, às vezes, para os meninos da igreja. Gente, você tá de brincadeira, né? Nem da igreja ela era. Era péssima. Agora ela estava longe da avó, estava longe dos pais, estava numa nova cidade. Uma coisa boa dessa mudança foi que ela começou a realmente se sentir
melhor no próprio corpo. Ela começou a usar as roupas que ela queria, ela começou a fazer o cabelo, os penteados que ela queria. Ela podia sair a hora que quisesse, voltar a hora que quisesse. A Lúcia arrumou um emprego assim, né, gente, um estágio, não pagava muito, mas ela conseguia se sustentar, pagar algumas coisas. O resto do dinheiro, eu falei, tá, era suficiente para você se sustentar? Não tanto. O que a Lucy me explicou é que ela tinha uma poupancinha que ela foi guardando desde pequena, e aí ela conseguiu se planejar. Não, gente, só para vocês entenderem, tá? Talvez possa ser que isso tá um pouco confuso. Eles eram de uma classe média, né? A Lucy ganhava uma mesada enquanto ela foi adolescente. Só que como ela morava na casa da dona Neide, ela ganhava uma outra mesada. Então ela se sustentava, porque o custo de vida dela era super baixo, comprar bala, comprar, sei lá, ir pro cinema, sabe, coisas assim. Ela não gastava, não pagava nenhuma conta. Então com uma mesada ela guardava e com a outra mesada ela fazia as coisas dela. Essa mesada que ela guardava deu um bom dinheiro. E até ela arrumar emprego, ela conseguiu se sustentar e também com a ajuda dos pais e da avó no comecinho. Esse era o dinheiro que ela conseguia sustentar. Agora, a fonte estava secando, mas tudo bem, porque ela tinha um emprego e a namorada dela também. E as duas foram seguindo assim. Quando a Lucy fez 19 anos, ela estava há 1 ano já cursando ali a faculdade, ela recebeu uma ligação que ela nunca vai esquecer, porque o jeito, sabe, como foi tudo que aconteceu, onde ela estava, foi muito simbólico, assim, ela nunca vai esquecer. Era o seu pai. Ele estava avisando que a dona Neide tinha tido um AVC, mas para ela ficar tranquila, que ela não tinha morrido e que provavelmente não ia ter nenhuma sequela assim muito grave, mas ela ainda estava no hospital e precisaria ficar sob observação por alguns dias. Bom, a Lucy ficou super preocupada. Ela pegou a mala dela e ela foi no dia seguinte, porque ela queria ficar perto da avó, gente. A avó dela era mais do que uma mãe para ela. Ela disse assim: Mari, a minha avó salvou a minha vida. Se não fosse pela minha avó, eu nem sei onde ou se eu estaria aqui hoje. E o mínimo que a Lucy poderia fazer é segurar a mão da avó no momento ali, né, gente? Na saúde e na doença. Ela foi com a sua namorada, foi pro hospital, teve ali que passar por uns apuros com os olhares que o pai dela ficou dando quando viu que ela chegou lá com a namorada, sabe? Não gostou muito. Mas ela nem ligava, gente. Ela estava lá para ver a pessoa mais importante da vida dela, a dona Neide. A Lucy constatou que a sua avó ficaria bem, depois de fazer inúmeras perguntas para os médicos, para as enfermeiras, perguntar quais seriam as recomendações, perguntar sobre as sequelas. Ela sabia que os pais dela não iam se interessar tanto. A Lucy resolveu tirar umas férias da faculdade. Na verdade, ela faltou 1 semana e já estava perto das férias dela. Ela precisaria cuidar da avó. Não é que ela precisaria, mas ela queria, né? Lembra que eu falei que a avó dela também tinha alguns bichinhos? Não tinha ninguém para cuidar desses bichinhos. O que eu quis saber da Lucy é se a dona Neide tinha outros filhos. Ela disse que sim. A dona Neide era mãe do pai dela, era mãe de um tio dela e tinha uma outra filha, mulher, que também não morava no país. Ia para o Brasil 1 vez a cada 2 anos, aparecia por lá, não tinha muito contato com a mãe. O filho, que tinha mais contato mesmo, era o tio. O tio, ele tinha uma condição financeira melhor. Então, vira e mexe, se precisava de algum reparo na casa da dona Neide, se precisava de qualquer coisa que a aposentadoria dela não cobrisse, esse filho mandava. Mas assim, gente, mandava dinheiro, mas não aparecia. A dona Neide não tinha uma companhia. Os filhos dela mandavam dinheiro, ajudavam ela financeiramente, mas ela ficava um pouco esquecida. Ninguém ia lá conversar com a dona Neide, tomar um café, tomar um chá, sabe? Perguntar: mãe, você tá bem? Tá precisando de alguma coisa? Isso matava a Lucy. Como que os tios e os pais não viam a mulher incrível que a avó dela é? Porque aonde a dona Neide ia, ela levava alegria. Todo mundo gostava dela. Muita gente mataria para estar perto dessa loba. Era muito complicada essa relação dela com os filhos. Eu até levantei a bola de a infância deles, como é que foi? Será que não rolou algum trauma aí com a mãe e tal? Mas não, gente.
eram só filhos aí que, né, só tinha o nome filho, mas a função mesmo ficou meio que esquecida. A Lúcia e essa namorada, então, decidiram passar as férias escolares, férias escolares da faculdade, na verdade, lá na casa da dona Neide. Foi tudo tranquilo. Os pais não ficaram enchendo o saco nem nada. Ela passava alguns dias, claro, para eles não reclamarem também, na casa dos pais. Mas a real, gente, é que ela não sabe se é feio dizer isso, mas ela não tinha vontade nem de ver os pais. Ela não tinha nenhuma relação, nem memória afetiva, nada amoroso vinha deles. Não é que eles tratavam ela mal, mas eles eram um poço de intolerância religiosa, de intolerância, tudo, gente, de ser homofóbico, de ser racista. Eram péssimos pais. Essas férias foram muito boas. Não demorou muito para Dona Lúcia já estar em pé, fazendo seu crochê, indo na padaria buscar o pãozinho francês que ela amava de manhã, voltava quentinho. Chega a manteiga derrete. Acordava, às vezes a mesa já estava posta. Era uma delícia estar na companhia da avó dela. Ela também ajudava, tá, gente? Não era a avó dela que fazia tudo isso, não. Ela e a namorada limpavam a casa, faziam as coisas mais pesadas. Porém, Dona Neide era uma cozinheira de mão cheia. E sempre fazia um bolinho, uma torta, uns quitutes. Ai, gente, eu tô com desejo de comer uma tortinha salgada. Ai, Dona Neide, corre aqui. Essas férias foram um sonho, gente, de verdade. Só que agora era hora de voltar para a vida real, para a faculdade, para o trabalho que ela tinha conseguido, como era estágio, ela conseguiu férias junto com a faculdade. Isso é uma coisa boa de estágio, hein? Eu não sei se ainda é assim, mas eu sei que tem muitos trabalhos que são assim também. Inclusive, aqui na Austrália, estudante só pode trabalhar, acho que 24, 20 horas semanais. Mas nas férias, eles aumentam essa carga horária. Então, faz sentido, né? Também. Não sei, alguma coisa a ver. Quando você não tem escola, você pode trabalhar mais. Então, faz sentido, talvez, se você tá de férias, você pegar férias no estágio. Bom, cada política aí, né? Cada empresa que tem sua política. Aqui foi maravilhoso, porque deu super certo com as necessidades delas. Passado algum tempo, um bom tempo, quase um ano, a Lucy já estava de volta na faculdade, ela já estava em outro emprego um pouco melhor, ganhando um pouco mais, sua namorada também. A vida vai dando aquela guinada, né? A gente vai ganhando mais, a gente vai, enfim, se conhecendo e vai estudando e vai conhecendo o mundo e as coisas vão melhorando. Agora, a Lucy já se aceitava completamente. Ela já sabia separar o que era dela, o que era dos pais dela, o que são frustrações e crenças dela, o que eram dos pais dela. Todo esse processo de mudar, sabe, de sair de um ambiente tóxico desde que ela tinha 15 anos, ir para a avó, depois ir para outra cidade, foi fundamental. Só que, mais uma vez, a Lucy recebeu uma ligação do seu pai. E o seu pai dizia que a dona Neide tinha tido um outro AVC. Só que, gente, dessa vez, ficariam algumas sequelas, o médico disse. E o pior de tudo, ela precisaria, pelo menos no começo, até saber como que ia ser em questão de fisioterapia, né, recuperação, a gente não sabe como é que é até começar. Ela iria precisar, dona Neide, ficar 24 horas sob cuidados. E agora? Como seria isso? Como seria isso, gente? A dona Neide, infelizmente, não tinha filhos que se disponibilizavam para fazer isso. E aí, para pagar uma cuidadora, tempo integral, que durma, né? Não era só uma pessoa para ficar lá durante o dia. Tinha que ser alguém integral. Era caro, gente. É super caro. Vendo as opções que a família tinha, quais eram? Ou eles colocariam a dona Neide num asilo, numa casa de repouso, para ela poder ter esses cuidados ali de perto, ou alguém da família teria que abrigar a dona Neide na própria casa, ou até então algum dos filhos, algum familiar, passar a morar com a dona Neide. Infelizmente, por mais que ela quisesse, a Lucy não tinha como, porque ficar com a avó dela significaria que ela perderia a bolsa dela, o trabalho e a namorada, né? Tô brincando, gente, isso aqui eu coloquei pra dar um tom assim, porque acho muito tenso. É muito tenso essa... A velhice, gente, a velhice é uma parte um pouco tensa
para algumas famílias, né? Principalmente se a gente tem pessoas em situação de cama, em recuperação. Ou às vezes, por exemplo, na minha família, gente, o meu pai, ele tem demência. Contando aqui pra vocês uma coisa muito pessoal, que eu não gosto de ficar falando muito. Ainda bem que é uma demência assim, não é o Alzheimer. Minha tia tem Alzheimer, mas o meu pai, ele não tem Alzheimer, é uma demência que leva um pouco mais devagar, né? A memória, ela demora um pouco mais pra falhar e tudo mais. E o que aconteceu? Só dando um parênteses pra falar um pouco sobre mim, né? Sobre minha vida aqui, abrir para vocês, porque somos íntimos, não somos, não? Então, vou abrir o meu livro da minha vida aqui para vocês. Gente, na época do Covid, o meu pai, ele nem sabia o que era Covid. Ele não tinha ideia